Voltemos, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo. Vamos para o quadro, tá certo? Acabamos em um vídeo anterior apresentando dois conceitos, o conceito de matriz diagonal, o conceito de matriz identidade. Né? Faltou dizer o seguinte, dá uma olhadinha aqui, 1 e 0, 0 e 1. Esta matriz é uma matriz quadrada? Sim, é uma matriz quadrada de segunda ordem, é uma matriz 2 por 2. Não é assim? Pois bem, identifique os elementos da diagonal principal. Aqui está. Identificamos, destacamos a diagonal principal. Né? O que não pertence à diagonal principal é tudo igual a 0? Sim. Né? E os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1? Sim. Então estamos diante do conceito que aprendemos no vídeo anterior, o conceito de matriz identidade. Se esta é uma matriz identidade 2 por 2, os autores costumam identificá-la assim, ó, isão 2. O que é isão 2? É uma matriz identidade de segunda ordem. Portanto, se uma prova trouxer para você uma questão falando de matriz e colocar o isão 2, então ele já vai querer que você conheça, que você saiba, que esta é a representação simbólica, não é assim? De uma matriz identidade de segunda ordem, uma matriz identidade 2 por 2. O isão 2 não pode ser mais nada no mundo além de esta matriz aqui. Pronto. Matriz identidade de segunda ordem. Não existe outra, só existe essa. Tá certo? Seguindo a mesma linha, o mesmo raciocínio, se você se deparar na sua prova com o isão 3, o elaborador está querendo que você saiba que esta designação se refere a uma matriz identidade de terceira ordem, a matriz identidade de terceira ordem. E não existem duas matrizes de identidade de terceira ordem diferentes, não existem. Só existe uma. Aqui está, ó. 1, 0 e 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1. A matriz isão 3, a matriz identidade de terceira ordem, é única no mundo, só existe essa, tá certo? Como foi que eu reconheci esta matriz como sendo uma matriz identidade de terceira ordem? Primeiro passo, você verifica se ela é uma matriz quadrada. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Por que, professor, eu vou me preocupar primeiramente com o fato de ela ser ou deixar de ser uma matriz quadrada? Ora, pelo seguinte motivo, só vai ter diagonal se for matriz quadrada. Se não for matriz quadrada, não tem diagonal. Então ela é quadrada? Sim, é quadrada de terceira ordem. Identifique, portanto, depois disso, quais são os elementos da diagonal principal. Identificamos. Aqui está a nossa diagonal principal. Verifique se todos os elementos que não pertencem à diagonal principal, se são todos iguais a 0. Sim ou não? Sim, ótimo. Então já sabemos que esta é uma matriz diagonal. Por quê? Porque todos os elementos da matriz são iguais a 0, exceto aqueles que pertencem à diagonal principal. Então ela é uma matriz diagonal. Agora vamos além. Verifique se todos os elementos que pertencem à diagonal principal são iguais a 1. É verdade isso? Sim, é verdade isso. Portanto, trata-se de uma matriz identidade. Uma matriz identidade de terceira ordem, uma matriz isão 3. Tudo bem? Está tudo claro até aqui? Vamos para frente, vamos para mais conceitos. Por favor, verifique aqui esta matriz. 2, 3 e 5, 0, 1 e 2, 0, 0 e 3. Vamos falar a respeito deste novo conceito desta matriz. Primeiro passo, identifiquemos qual é a dimensão desta matriz. Quantas linhas ela apresenta? 3 linhas.
Quantas colunas ela apresenta? 3 colunas. Portanto, estamos diante de uma matriz quadrada de terceira ordem, uma matriz 3 por 3. Próximo passo. Vamos reconhecer, qual é a diagonal principal desta matriz. Destaquemos os elementos da diagonal principal. Façamos isso. Aqui está. Acabamos de fazê-lo. Aqui está a nossa diagonal principal. A minha próxima pergunta é a seguinte. Você diria que esta é uma matriz diagonal? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Você diria que esta é uma matriz diagonal? Sim ou não? Aí você responde assim na bucha, né? Não, professor, não é uma matriz diagonal. A matriz diagonal é aquela cujos elementos são todos iguais a zero, exceto os elementos pertencentes à diagonal principal. E isto não se verifica aqui no nosso exemplo. Voltemos para o quadro. Você verifica que nós temos aqui elementos, elementos que pertencem à matriz, que não estão na diagonal principal e não são iguais a zero. Não são iguais a zero. Eu digo a vocês que o nome que se dá a esta matriz é matriz triangular. Matriz triangular. Triangular por quê, professor? Onde é que o senhor está enxergando algum triângulo que se destaque aí nesta matriz? Ora, rapaz, nada como a luz eletrônica, né? Eu vou mostrar aqui bem bonitinho para vocês onde é que tem um triângulo de destaque. Onde é que temos um triângulo de destaque aqui nesta matriz. Olha aí, rapaz, não é que tem um triângulo mesmo aqui se destacando, tá certo? Estão vendo um triângulo aí? Estão vendo? Sim? Qual é a característica desse triângulo? Qual é a característica deste triângulo? Todos os seus elementos são iguais a zero. Todos os seus elementos são iguais a zero. Então vamos lá. Vamos tentar compreender, visualizando aqui o quadro, qual é o conceito de matriz triangular. A matriz triangular é aquela, primeiro, matriz quadrada, é assim, matriz quadrada, em que os elementos que estão no triângulo acima ou no triângulo abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Vou falar de novo. Você verifica quando está diante de uma matriz quadrada, se você destacar a diagonal principal, como nós fizemos aqui, você vai enxergar que surgem 2 triângulos. Um triângulo fica acima da diagonal principal e o outro triângulo fica abaixo da diagonal principal. Verificaram aí? Pois bem, se apenas um desses 2 triângulos apresentar elementos todos iguais a zero, diremos, esta é uma matriz triangular. Tudo bem? Esta é uma matriz triangular. Vamos para outro exemplo. Eu vou colocar aqui debaixo, aproveitando este quadro. Dê uma olhadinha aqui. 3, 0 e 0. 4, 2 e 0. 3, 1 e 2. Aqui está a nossa matriz. Primeira pergunta. Qual é a dimensão desta matriz? Lembre-se do LICO, número de linhas e número de colunas. São 3 linhas e são 3 colunas. Portanto, estamos diante de uma matriz quadrada. De dimensão 3 por 3, ou simplesmente uma matriz quadrada de terceira ordem, ou apenas uma matriz de terceira ordem. Tudo bem até aqui? Próximo passo. Destaque os elementos da diagonal principal.
destaque os elementos da diagonal principal. Pronto, acabamos de fazê-lo. Esta é a nossa diagonal principal. Quando você toma uma matriz quadrada e destaca os elementos da diagonal principal, imediatamente você verifica que surgem dois triângulos no desenho da matriz. Um triângulo que fica acima da diagonal principal e um triângulo que fica abaixo da diagonal principal. Não é assim? Pois bem, se você conseguir perceber que um desses dois triângulos, ou o que está acima da diagonal principal, ou o que está abaixo da diagonal principal, apresentar elementos todos iguais a zero, o que é o nosso caso aqui, todos iguais a zero, diremos, trata-se de uma matriz, como é o nome dela? Uma matriz triangular. Trata-se de uma matriz triangular. Pronto, não é difícil identificar uma matriz triangular. Na sua prova não é difícil. Primeiro, ela tem que ser uma matriz quadrada. Segundo passo, você destaca, identifica os elementos da diagonal principal. Quando você separar os elementos da diagonal principal, você vai perceber que surgiram dois triângulos, um acima e um abaixo da diagonal principal. Se um dos triângulos trouxer elementos todos iguais a zero, está identificada a matriz triangular. Se alguém perguntar assim, professor, e se os dois triângulos, tanto de cima quanto de baixo, trouxerem elementos todos iguais a zero, vai continuar sendo uma matriz triangular? Não. Se os dois triângulos tiverem elementos iguais a zero, nós vamos voltar para o conceito de matriz diagonal. Olha o conceito de matriz diagonal. Está vendo aqui, ó? Nos dois triângulos, tanto no triângulo de cima quanto no triângulo de baixo, os elementos são todos iguais a zero. Aí recaímos no conceito anterior aqui, o conceito de matriz diagonal. Para ser chamada matriz triangular, é apenas um dos triângulos que terá elementos iguais a zero, ou de cima ou de baixo. Veja, eu vou falar uma curiosidade aqui, A ISAF ainda não chegou nesse nível de detalhamento, tá certo? A ISAF ainda não chegou nesse nível de detalhamento. Mas esta matriz aqui de cima, essa primeira matriz aqui, é uma matriz triangular e a de baixo também. Agora, veja, os autores, eles classificam as matrizes triangulares em matriz triangular superior e matriz triangular inferior. Repito, a ISAF, até este momento, ainda não entrou nesse nível de detalhamento nas provas dela, tá certo? Nas questões que trouxeram o conceito de matriz triangular. Mas só por curiosidade, matriz triangular superior, matriz triangular inferior. Olhe para o quadro. Nós temos aqui, entre essas duas matrizes triangulares, uma que é triangular superior e uma que é triangular inferior. Qual você arriscaria dizer que é a triangular superior e qual a triangular inferior? Então, os conceitos fogem um pouquinho à intuição nesse caso, tá certo? Essa matriz número 1 aqui, essa aqui de cima, o triângulo que é todo zerado está aqui embaixo, não é assim? Ele está embaixo. Mas o nome dela é matriz triangular superior. Mas, professor, é verdade, né? Foi eu que inventei mesmo, tá certo? E essa matriz aqui de baixo, essa matriz 2, o triângulo que é todo zerado está aqui na parte de cima, não é assim? Mas o nome dela é matriz triangular inferior. Não fiquem com raiva de mim, não fui eu que inventei isso aqui. Tá certo? É só para você guardar o conceito, é só para uma eventualidade.
muito provavelmente não precisaremos desse nível de detalhamento aqui na nossa prova. Tem muito mais conceito pela frente, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.